Fala turma, tudo bem? Começando mais um episódio do quadro Café com Investimento, onde eu pego as principais dúvidas de vocês no nosso Instagram e respondo aqui no nosso YouTube. Então, sem mais delongas, vamos lá. Primeira pergunta: Tesouro Selic ou fundos imobiliários? Feita pelo João Xará, do nosso querido editor. João, você perguntou neste momento provavelmente taxa Selic, Tesouro Direto Selic ou fundos imobiliários, porque você deve ter reparado que a Selic está perto de 14% ao ano e os fundos imobiliários que vinham pagando 1% ao mês, fundo de papel pagando até 1,2%, fundo de tijolo pagando 0,8%, agora estão pagando um pouco menos. E é natural essa pergunta de: o Tesouro Direto Selic está pagando perto de 14%, por que eu vou manter o meu capital nos fundos imobiliários que são renda variável, que estavam pagando bem e agora estão pagando menos? O que você tem que entender? Primeiro de tudo, tem que entender a relação causa e efeito, ok? As pessoas fazem essa comparação, apesar de não ser correta, do Tesouro Selic e os tesouros pré-fixados com o fundo imobiliário, porque apesar de ser renda variável, é uma renda variável que varia um pouco menos, é menos arriscado do que ações. E as pessoas fazem exatamente esse questionamento: Tesouro Selic pagando perto de 14%, os fundos imobiliários pagando 6%, 8%, eu vou sair do fundo imobiliário e vou para o Tesouro Direto Selic. Só que essa é uma visão extremamente míope, por dois motivos. Primeiro motivo: a taxa Selic no longo prazo, ela tende a cair, ela é cíclica, mas quando ela está perto das altas, ou a tendência natural dela é cair, porque o governo quer sempre abaixar a taxa Selic, o governo ele paga a Selic, lembre-se disso. Uma vez que você está pagando uma taxa, você quer sempre reduzir. Assim que a inflação fica controlada, o caminho natural do governo é abaixar a taxa Selic. E a taxa Selic e os fundos imobiliários, vou até deixar uma imagem aqui, eles tendem a ir na contramão. Quando a Selic sobe, tem uma fuga do fundo imobiliário para a taxa Selic, e quando a Selic quando a Selic cai, o fundo imobiliário tende a subir. Só que olha como isso não tem tanto sentido, você ficar no movimento contrário, porque agora os fundos imobiliários eles estão em baixa. Você vai esperar a Selic cair para comprar eles em alta? Então, o primeiro ponto é esse: você ficar fazendo esse movimento, você vai estar comprando o fundo imobiliário em alta e vendendo ele em baixa. Então, o primeiro movimento errado está aí. O segundo movimento errado é o seguinte: imagine comigo a seguinte conta: o fundo imobiliário estava pagando R$1 de dividendo e a cota dele estava 100, beleza? Recebendo 1% ao mês. De repente a Selic começou a subir muito, exagerando, que foi para 15, 20% ao ano. O pessoal vai sair do fundo imobiliário e a cota dele de 100 vai cair para, digamos, 80, certo? Só que ele continua pagando R$1, porque essa queda da cota dele foi por conta da fuga de um investimento para o outro, não aconteceu nada com os imóveis. Então você que antes recebia 1 sobre 100, que é 1%, agora está recebendo 1 sobre 80, que é mais do que 1% ao mês. Deixa eu ver aqui a conta certinho, para falar quanto que é. 1 dividido por 80 vai dar 1,25% ao ano, com o mesmo fundo, com a mesma qualidade, inclusive com uma chance de valorizar a cota quando a Selic cair. Então cuidado para você não olhar a rentabilidade de agora e perder o foco do que realmente importa, que é a rentabilidade e decisões de longo prazo. Show de bola? Vamos agora para a segunda pergunta, que também é de um ou outro, da Roberta. Roberta perguntou: Matheus, fundos imobiliários ou ações? Hoje é o dia do ou um ou outro. Roberta, muito cuidado também para não cair na armadilha que o João estava quase caindo, que é você misturar tipos de investimentos diferentes. Fundos imobiliários são renda variável, ações também são renda variável, porém o fundo imobiliário você está investindo no empreendimento imobiliário, que tem um imóvel, e você vai usufruir do aluguel. Nas ações você é sócia de uma empresa. Você não pode comparar as duas coisas porque elas têm riscos diferentes. As ações no longo prazo tendem a ter uma rentabilidade superior, mas tem um risco muito mais elevado. E o risco, as pessoas acham assim: tô correndo um risco, eu vou ter um retorno mais alto. Não, você está correndo um risco para ter a possibilidade de um retorno mais alto. O risco acarreta que às vezes você vai perder mais dinheiro que correr um risco menor. Para mim depende muito mais da sua fase de vida e do quanto você se sente confortável com os investimentos. Alguém que, por exemplo, quer uma fonte de renda mais recorrente, vai para fundo imobiliário, porque ele paga dividendos mensais, que são os aluguéis dos imóveis. Então você teria uma fonte de renda mais previsível. Só que, com outro ponto, ele tende a valorizar mais devagar. Agora, as ações, você pode esperar 5, 10, 15 anos, você sabe avaliar uma empresa, está confortável com ver a carteira oscilar 50% para baixo ao longo desse período, você pode ir para ações que o seu retorno provavelmente vai ser maior do que os fundos imobiliários. A minha sugestão: combina os dois e cuidado para não ficar enviesada de em 6 meses um foi muito bem, o outro foi muito mal, eu vou trocar, eu vou para aquele. Muito cuidado, tem objetivos diferentes, tá? As ações podem ser de crescimento, as ações podem ser de dividendos, porém eu teria os dois tipos na carteira baseado no que você mais quer. Está no começo da sua vida, começando a aportar agora com prazos gigantescos, foca em ações. Você está um pouco mais velho, você tem uma família para cuidar, já quer ter uma fonte de
de renda extra para usar, talvez valha a pena você focar mais em fundos imobiliários, perfeito? E agora a última pergunta do Joaquim. Para reserva de valor, Matheus, ouro ou dólar? Joaquim, nenhum nem outro, tá? Primeiro que tudo, reserva de valor não funciona. Eu vou deixar aqui uma aula falando de reserva de oportunidade, o porquê não funciona na prática, não é filosofia, é de fato estudos e contas e que comprovam que uma reserva de valor não vale a pena, e nem ouro nem dólar tem um efeito tão positivo. O dólar, se for pegar desde 94, que estava 1 para 1, até agora que está perto dos R$5, o dólar multiplicou por 5 o valor dele, mas a inflação no Brasil foi maior do que isso. Então quem comprou dólar e multiplicou por 5, perdeu dinheiro. Olha que coisa maluca, você tinha 10 mil reais, hoje você tem 50 mil reais na conversão do dólar. Só que esses 50 mil compram menos coisas que os 10 mil compravam, então ele não te protegeu. E o ouro, ele tende só a corrigir a inflação no longo prazo. Então o ouro, ele tem uma proteção um pouco melhor que o dólar, historicamente falando, ele tende a corrigir a inflação, manter o seu poder de compra, mas ele é muito volátil e não te dá nenhum ganho real. O ouro não é um ativo, eu não gosto de investir em ouro porque não é um ativo gerador de fluxo de caixa. Um fundo imobiliário, ele é porque tem um imóvel, uma ação é porque tem uma empresa gerando produtos. O ouro tem um valor subjetivo, ele se provou ao longo do tempo, isso sim, mas uma reserva de valor não tem sentido matemático. Vale muito mais a pena você pegar esse dinheiro e aplicar para o Tesouro Selic, em ações, fundo imobiliário, do que você querer ter o dinheiro como uma reserva de valor. O que vale a pena em sentido de proteção é você ter exposições em países diferentes. Se você quer uma exposição para proteger do câmbio, invista no exterior, invista em dólar, invista em euro, tenha títulos do tesouro dos outros países, mas o dinheiro parado ou uma reserva de valor, você tem a ilusão que ele está protegido, na realidade ele não está. Então pessoal, pela aula de hoje era isso, espero que tenham gostado. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, considere se inscrever para nunca perder nenhuma aula que a gente posta aqui semanalmente. E vejo vocês na próxima.